pegar o tiro para direcionar. Boa noite, pessoal. Olá, você que está assistindo em outro horário, né? Bem-vindos aí ao nosso segundo encontro. Se existe algo que realmente passa para todo mundo, chama-se tempo, né? Como a gente aproveita o tempo é que faz toda a diferença para a nossa construção pessoal, profissional, né? Estamos aí já no nosso segundo encontro. O tempo passou rápido. E aí, como que vocês estão aí? Como que foram nas primeiras atividades? Conseguiram aplicar alguma coisa? Alguém quer compartilhar alguma experiência que teve aí com a meteorologia nesse tempo da primeira aula até a segunda? Podem usar o chat, podem usar o microfone. E aí, o que está previsto para a gente poder aí estar vendo hoje, para a gente poder aí estar compartilhando hoje, né? A primeira aula a gente trabalhou aí com os princípios básicos, conceituais e o papel, né, da segurança em ter um equipamento, ter um utensílio calibrado para começar a garantir um padrão de qualidade. Porque se onde eu utilizo como métrica, ele já não me atende com um padrão mínimo de qualidade, eu não posso garantir em nada a sequência do processo em relação àquele parâmetro de qualidade. E então, na nossa aula de hoje, nós vamos entrar propriamente dito nos procedimentos de medição, em alguns passos, digo até meio que pop, né, de como seguir um possível passo de uma determinada medição, o cuidado que se tem que ter. E para quem já trabalha na área ou para quem vai iniciar na área, todo mundo precisa falar uma linguagem padronizada. Então, nos meus mapas, onde que eu mostro naquele processo, naquela área, naquela indústria, que tem um instrumento de medição, eu preciso usar uma simbologia ISA, que é uma simbologia padronizada, para que todo mundo, ao bater o olho naquela simbologia, já sabe qual é o tipo de leitura, qual é o tipo de medidor, se é de temperatura, se é de pressão, né? Se é de umidade. Tem toda a simbologia ISA que indica ali, ó, dentro daquele fluxograma, daquele processo, daquela área, né? Qual é o tipo de instrumento que eu tenho ali. E a gente vai ver que existem tipos de incertezas, né? Nem tudo é 100%, mas existe uma faixa de tolerância, que geralmente tem uma tolerância externa, que ela é dada por uma legislação, por exemplo, e um limite interno, que geralmente é a empresa que coloca para ficar mais seguro, né? E não correr o risco de extrapolar o externo, e todas as vezes que sai da faixa externa de controle, aí eu tenho o que eu chamo desvio de qualidade. Ali eu tenho já o problema. Enquanto eu estou dentro da faixa de especificação, da minha faixa de tolerância, está seguindo a recomendação. Mas se eu sair da minha faixa de tolerância, da minha faixa de especificação, eu estou diante de um problema, que para a gente ele é chamado de desvio de qualidade.
Então, é o slide da autoavaliação. Após a nossa aula, após reassistir a nossa aula, após estudar o material, né? Voltar nesse slide 3, e se você fizer essas observações e te responder que está ok, significa que você pode ir para frente, não tem risco nenhum, bora preparar aí para a aula 3, para as atividades da aula 2 e caminhar. Então, saber os princípios básicos de uma medição metrológica, então é o que nós vamos ver hoje, os passos iniciais para a gente poder fazer uma medição metrológica, reconhecer os principais símbolos utilizados no mapa metrológico, aquilo que eu disse, todo mundo precisa falar a mesma língua. Então, por isso existe a simbologia padronizada, né? E vamos classificar aí os tipos de incerteza. A tolerância, o limite externo, o limite interno e o desvio de qualidade. Até aqui, dúvidas? Alguém quer compartilhar alguma experiência que já vivenciou dentro disso que a gente vai estar falando aqui hoje? Quem aí quer nos ajudar? Pode usar o chat, pode usar o microfone. Lembra, a participação de vocês é fundamental para que a aula possa, né, ser brilhante. As contribuições de vocês é que fazem toda a diferença. Seja com as dúvidas, seja com as observações, sejam com os exemplos. Estão tímidos hoje? Aí, ó, Daniela, Gabriel, Antônio, Kênia, João Paulo, Luiz Gustavo. Temos mais aí, ó, Bruno, Christian, Eberton, Maria, Natália, Sidney. Quem aí nos ajuda? Estão tímidos hoje? É o frio? Então, bora lá. Processo de medição, né? Se a gente vai fazer uma medida, seja de tamanho, seja de temperatura, seja de tempo, a gente vai fazer um processo de medição. E quando a gente trabalha, principalmente no ambiente industrial, seja ele químico, mineração, geologia, alimento, né? Sempre a gente tem um equipamento que faz uma medida de um processo que é crítico. Por exemplo, é uma secagem, eu tenho que ter lá um termômetro para poder garantir que aquela temperatura é a ideal para poder fazer aquele processo de secagem. E o principal, frequentemente eu tenho que checar se aquele termômetro está mantendo a sua calibração para garantir a eficiência do processo de secagem, né? Então, o processo de medição é definido, né, de acordo com a grandeza a ser calculada. Então, eu tenho uma grandeza, algo que eu vou avaliar nessa minha medição, né? É a pressão do gás, é o teor de umidade, é a temperatura, né? Então, eu tenho um parâmetro crítico que eu preciso monitorar. E eu tenho que ter a garantia que o equipamento que eu estou fazendo essa medição está funcionando perfeitamente. Então, eu vou levar os padrões que vão fazer com que eu vou avaliar aquele instrumento que está fazendo a medição.
Então, ele vai me dar uma grandeza a ser calculada, de tempo, temperatura, umidade, teor, alguma questão parametrizada eu vou ter que calcular. E eu vou verificar sua proximidade do valor verdadeiro comparado aí com o meu padrão que eu vou levar para fazer essa garantia dessa leitura, né? E as suas variáveis. O conjunto de operações que são utilizadas para determinar o valor de uma grandeza é denominado processo de medição. Então, é uma área que eu tenho que ter temperatura e umidade controlada, eu vou ter lá, por exemplo, um termohigrômetro, que no período da manhã, no período da tarde, no período da noite, se eu rodo 3 turnos, eu vou fazer a verificação diária e de turno da temperatura e da umidade, por exemplo. Só que esse meu equipamento, uma vez ao semestre, uma vez ao ano, depende do seu padrão aí de qualidade, ele vai ter que ser enviado para calibração, para confirmar que a leitura que ele está oferecendo realmente aquele valor que ele está mostrando condiz com o padrão que ele realmente está programado, né? Então, a minha leitura diária, eu estou fazendo um processo de medição. E aquela que eu levo para o meu prestador de serviço, que é cadastrado em metro, é o processo de calibração. Na calibração, pode acontecer que não tenha correção. Ele está dando uma leitura incorreta, mas não tem manutenção. Então, aí tem que ser só a troca do equipamento. E existem outros que conseguem fazer uma simples calibração e o próprio equipamento retorna. Consegue fazer uma pequena manutenção, consegue voltar ao parâmetro de calibração e o equipamento retorna. Quando não consegue, tem que realmente fazer a troca daquele equipamento. Ok? Então, o processo de medição é o conjunto de meios. Então, meios. Qual equipamento eu vou utilizar? Qual equipamento eu preciso fazer, né, a minha medição? Com qual equipamento eu faço a calibração do equipamento de medição, né? E métodos. Qual é o procedimento? Quais são os passos? Quem é o operador treinado, né? Como que eu faço o registro? Como que eu vou fazer o laudo, né? Então, quais os métodos utilizados para realizar uma medição? Ok? No Brasil, né, temos aí a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, onde na sua norma ISO, né, norma brasileira ISO e a 10.012, deixa claro, sistema de gestão de medição, requisitos para o processo de medição e equipamento de medição. Então, eu tenho um equipamento que ele vai me dar uma leitura e eu preciso confiar nesta leitura. Eu preciso checar essa leitura. Então, a medição é uma informação. Então, se eu estou colocando a minha estufa para secar aquele minério a 60 graus Celsius, eu estou tendo uma informação que aquele, né, termostato está me mostrando lá que está num processo de secagem a 60 graus. E a informação que vem através do equipamento passa a ser, para mim, um conhecimento. Se está seguindo ou não a norma, se está seguindo ou não um parâmetro de estabilidade para aquele material, por exemplo, que está secando, que foi o exemplo que eu utilizei, e isso é a base para a gestão da qualidade. Porque se o meu termostato está mostrando no display que está 60, mas na realidade a temperatura lá dentro está 50, eu não posso garantir a qualidade
que aquele meu minérico, aquele meu granulado, vai secar de forma eficiente, partindo do princípio que eu estou confiando no equipamento. E o equipamento não está funcionando legal. Então, eu preciso ter equipamentos calibrados para que eles possam ter a confiabilidade de aquilo que ele está me mostrando no meu processo é realmente confiável. E aí ele passa a ser, para mim, base para a gestão da qualidade. Ter o equipamento certo, ter a pessoa certa, treinada, capacitada, para que essa medição passe a ser conhecimento e a base de a garantia da qualidade daquilo que eu estou medindo, né? Como primeiro passo. Até aqui, dúvidas? Tranquilo, Beleza, professor. beleza, Bruno. Quem mais? Beleza, Antônio. Beleza, Kênia. Gabriel, Isa, show de bola. Bacana, pessoal. Show de bola. Então, pessoal, medir é um processo. O agrônomo, Agromater Consultoria, parece que quer falar. Pode falar. Boa noite, professor. Não quero falar não, tudo bem? Só cumprimentando que eu entrei agora. Tá, beleza. Bem-vindo aí. Estamos começando. Bora lá. Então, a medição, pegar um paquímetro e ir ali na peça e verificar se ela não está com desgaste e manteve, né, o seu tamanho específico que acopla naquela utilidade, é um processo de medição. Então, a medição é um processo. E o resultado da medição, ela está me dando uma informação. E a partir desta informação, eu posso inferir um padrão de qualidade. Se eu preciso fazer troca, se eu preciso fazer manutenção, preciso checar se o equipamento está com a calibração em dia, ok? Para que isso possa me servir como um padrão de qualidade. Então, as medições ou o processo de medição, ele precisa me entregar uma realidade coerente com aquilo que realmente está acontecendo. Se a temperatura ele está me mostrando que está a 60 graus, ela precisa estar a 60 graus com a sua tolerância, por exemplo, mais ou menos meio grau Celsius. Ok? Mas precisa ser coerente, né? Para que ela possa ser utilizada como informação de qualidade. E a partir do meu equipamento metrológico, que está naquele ponto crítico de avaliação do meu processo, se ele é confiável, eu posso dizer que aquele resultado que ele está me dando, da secagem, do teor, da distância, é realmente um resultado confiável. Então, as medições precisam trazer bem claro para a gente coerência, qualidade e confiabilidade. Né? Imagina eu já fazer a medida, né? Vamos supor aí, ó, né? E aí, de repente, ela não está confiável. Eu já parto do princípio que tudo que foi feito com aquele equipamento, nada está confiável, né? Eu preciso embarcar, colocar como desvio de qualidade, investigar o impacto e se existe risco de recolhimento ou não daquele produto, todos que passaram pelaquela medição daquele equipamento. Porque ele estava falho, então ele tornou uma medida não confiável. Então existe o risco do desvio de qualidade. Até aqui, dúvidas?
Bacana. Então, existem 5 elementos que interferem na qualidade do resultado de um processo de medição. E que, como parâmetro de qualidade, tem que estar atento de estar atendendo a todos esses 5 itens ou elementos para garantir uma leitura de qualidade. Primeiro dele, condições ambientais. Existem equipamentos que são extremamente sensíveis à condição ambiental. Então, vamos supor aqui, está fazendo uma pesagem em uma balança analítica. Ela é extremamente sensível. Então, se você está com a janela aberta e ter corrente de ar passando no seu processo de pesagem, vai interferir. É uma condição ambiental. Então, salas de pesagem que precisam sensibilidade para as balanças analíticas, elas são fechadas, elas são bloqueadas ali para que essa, intercorrência externa não prejudique. O mesmo passo, dependendo o ar-condicionado. Em algumas situações, prejudicam. Então, condições ambientais são extremamente fundamentais. Qual a condição da área para que eu possa fazer aquela determinada leitura? Ô, professor, você falando sobre essa questão, eu trabalho em laboratório geotécnico. Aí lá a gente vê muito sobre isso. Exemplo, lá nós trabalhamos com, igual você falou, estufa, trabalha com termostato, trabalha também com termômetro. Isso. E também tem as balanças de precisão. Ela lá, o que acontece? Ela fica dentro de uma sala, mas essa sala tem ar-condicionado. Quando o ar fica ligado, ela começa a dar umas variações. Então, sempre quando for pesar, tem que desligar o ar. E também a bancada onde ela fica tem que ser uma bancada fixa e estável. Exemplo, se for uma bancada onde que pode houver qualquer tipo de, nem que seja uma pequena movimentação, de vibração, ela também já marca lá um resultado que não condiz com o que a gente está fazendo. Exatamente. Isso tudo condições ambientais que realmente possam prejudicar o processo. Professor, só pegando o gancho do nosso amigo aí, uma balança também ferida em um determinado local, ela deve permanecer, porque se você tirar ela, mover para outro local, ela deve ser feita nova aferição. Isso, tem que fazer aquela aferição diária novamente e avaliar, inclusive, o nível, porque você, a bolinha do nível de onde que você está colocando. Exatamente. A definição do mensurando. Quem é que eu vou medir? É a temperatura? É a umidade? É a massa, ali na balança? Quem que eu vou estar mensurando ali? É a distância, É os topógrafos aí, a questão da irregularidade do terreno, E quem vai fazer precisa ser uma pessoa que vá ser treinada, habilitada naquele procedimento. Então, eu tenho que ter os passos de fazer essa medida escritos num POP, num procedimento de medição. Qualquer um que vá fazer tem que fazer da mesma forma padronizada. E precisa comprovar o treinamento e a habilidade do operador. Ok? Eu gosto muito de dizer, melhor forma de você treinar alguém. Beleza? A primeira coisa, deixa ela observar alguém que tem experiência. Observação. Segundo passo, ela faz sendo observada por essa pessoa que tem experiência, para corrigir alguma questão operacional, para depois ela ganhar o que a gente chama a capacitação, onde que ela tem ali a habilidade de já fazer sozinha. Então,
um bom passo para treinar, um bom passo, vocês aí como líderes, como encarregados, como pessoas que depois podem ser aí operadores de outras pessoas, treinadores de outras pessoas, a melhor receita para mim de treinamento quando passei no período industrial foi sempre ter um período de observação. Ela ainda não coloca a mão, mas ela só observa. Depois ela tem um período que ela faz sempre acompanhada. E depois que ela tem toda a confiabilidade, e aí eu falo que já não é mais conhecimento, já é habilidade mesmo, capacitação, não é mais treinamento, ela já está capacitada, aí ela começa a fazer sozinha. Ok? Então, primeiro elemento essencial, condições ambientais. Em que condição eu tenho que fazer essa medição? O que pode prejudicar a minha medição em termos ambientais? Quem eu vou medir? É o número 2, definição do mensurando. Quem eu vou medir? 3, quais os passos? Como eu vou medir? 4, quem? Conhecimento e habilidade do operador. Quem é a pessoa habilitada, capacitada para fazer essa medida? E o 5, qual é o equipamento que eu vou utilizar para fazer a medição? Então, pegando aqui, ó, o Ebney mais o Sidney colocou, tem balanças de precisão. Então, diariamente, elas são aferidas com os pezinhos padrões. Então, eu estou usando o meu equipamento de medição, os meus pesos padrões, para verificar se a medição que ela está reportando está realmente confiável, como a gente já falou no outro slide. Ok? Então, ó, esses 5 itens são extremamente essenciais para quem trabalha com a área de metrologia, né? Como o ambiente pode influenciar, quem eu vou fazer a medida, né? O que eu vou medir é o meu mensurando, como eu vou medir é o meu procedimento, quem vai fazer a medida, né? Precisa ser capacitado, treinado, habilitado, e qual é o equipamento que eu vou utilizar para fazer a medição. É um termostato, é um termômetro, digital, é analógico, né? Tem tudo isso. Então, posso confiar no que o equipamento de medição indica? Se ele está me mostrando 60 graus, está realmente 60 graus? Ok? Eu vou dizer, então, que ele está calibrado. Mas se ele está me mostrando 60 e a leitura real, eu levando o meu equipamento de medição padrão para confirmar, ele me mostrar lá 58, se está fora da minha faixa de especificação, por exemplo, que é 1 grau Celsius de variação, opa, eu tenho que mandar calibrar. Ele já não está respondendo. Até aqui, pessoal, dúvidas? Alguém quer compartilhar mais algum outro exemplo? Que vivencia? Tranquilo. Perdão, Sidney, nós não conseguimos te ouvir. Diz que está tranquilo. Ah, beleza. Então, o processo de medição envolve aspectos como sequência de operações, como eu vou limpar para eu ter, né, ali disponível, como eu vou posicionar o meu termostato ou o meu controlador, né? Número de medições repetidas, se é 1, se é 2, se é 3, né? Qual a posição da balança que eu coloco os meus padrões, por exemplo, para fazer a medida, e qual o cálculo estatístico que eu vou utilizar. É uma média simples, é uma média ponderada, né?
é uma carta controle, ali eu já preciso ter todos esses parâmetros. Com isso, todos os detalhes que permitem que o operador realize as medições, se o operador usa luva, se é luva com talco ou sem talco. Exemplo, vai fazer a aferição ali da balança. Às vezes, o talco vai junto com o padrãozinho. Então, às vezes, usar a luva sem talco, em algumas situações, é o ideal, né? Então, ó, tudo isso que envolve o risco e as necessidades para uma verificação de segurança, né, são documentadas e descritas detalhadamente. E o operador, aquele que vai realizar a medida, treinado, habilitado, ok? E para cada uma das leituras, existe, a grande maioria delas, uma incerteza, né? Que pode ser uma pequena variação, e onde que vai ser pontuada se está dentro do parâmetro de tolerância ou não. Até aqui, dúvidas? Bacana. Show de bola, pessoal. Então, mensurando é o que vai ser medido, é o que vamos medir. É uma temperatura, é um comprimento, é uma umidade, é uma pH, né? É uma massa. Sistema de medição é o que eu preciso ou quais os passos, qual o procedimento, qual é o método que eu vou seguir, escrito no procedimento que eu vou ser treinado para conseguir fazer a medição. Se eu vou fazer temperatura, eu preciso de um termômetro, né? Por exemplo, né? Operador, quem vai realizar a medida, né? Quem? E precisa ser treinado e capacitado. Procedimentos cai ali junto com o sistema de medição. Como fazer, né? Com o que eu vou fazer? O procedimento são os passos. E o equipamento que vai me dar a leitura que eu estou fazendo, do meu processo ou aquele de calibração de quem eu estou fazendo. E as condições, que pega aqui as questões ambientais, né, não podem ser negligenciáveis, né? O tempo do teste, a umidade do teste, as condições, né, de manuseamento, tudo isso não pode ser negligenciado. Reforçando o que a gente já tinha falado. Alguém quer complementar alguma coisa? Dar algum exemplo de algo que já vivenciou nesse processo? Beleza. Então, qual o objetivo do processo de medição? Primeiro passo. Geralmente, está numa etapa crítica. E aí você está avaliando, de repente, se o processo está sob controle, ou se você está pesando uma matéria-prima essencial para o preparo de uma solução, né? Então, geralmente, a medição está dentro de uma etapa crítica. Então, um dos objetivos da medição, monitorar, né? Registrar. Garantir a qualidade, né, professor? Exatamente. Registrar se aquele valor ou aquela grandeza está dentro de uma zona de especificação. Ok? Então, observar parâmetros climáticos, né? Termômetros, higrômetros, medição de velocidade, volume, né? Temperatura, indicação da quantidade elétrica ou da potência de um determinado motor, por exemplo, numa máquina rotativa. Isso tudo
para fazer um monitoramento. Depois eu preciso controlar. De tempos em tempos, eu volto lá e verifico se a rotação ainda está, por exemplo, 60 Hz, 90 RPM, beleza? Se a temperatura está condizente com os 60 graus, beleza? Então, aí eu vou controlando e eu vou registrando isso daí. Então, outro objetivo, além de monitorar, controlar. Sistema de medição utilizado como elemento sensor para manter uma ou mais grandezas, né, dentro dos limites. O controle da pressão do pneu, controle da temperatura no interior de um refrigerador. Exemplo, eu preciso armazenar uma determinada substância, um determinado reagente, e que tem que ficar de 2 a 8 graus. Então, eu tenho que ter o controle da geladeira que ela está mantendo de 2 a 8 graus. Então, eu tenho que ter o controle da temperatura, né? Posicionamento de um robô para poder fazer dimensionamento, por exemplo. Investigação. Muitas das vezes aconteceu um problema, já virou desvio de qualidade. Então, eu vou precisar da unidade de medida. Então, vou pegar o mapa de secagem, o mapa que foi feita, por exemplo, a pesagem, várias balanças. Você consegue, ao final do processo, fazer a impressão daquilo que foi pesado. Então, você consegue, através dessa rastreabilidade, investigar possíveis desvios. Se foi realmente pesado, o que foi garantido, o que foi necessário, né? Se a temperatura realmente aconteceu dentro do ciclo, né? Às vezes teve queda de energia à noite, aí a geladeira subiu a temperatura, então eu tenho ali o meu mapa máximo e mínimo, no mínimo daquele período, então serve para poder fazer investigações, né? E até para poder propor melhorias. De repente, está lá na secagem, 60 graus Celsius, 8 horas, para aquela quantidade de quilograma, por exemplo, para secagem. Opa! Mas eu estou percebendo que com 5 horas já está seco dentro do teor que eu preciso de umidade. Então, essa investigação, durante uma semana, por exemplo, você pega o mesmo produto seco, 5 horas, faz teor de umidade e começa a investigar. E depois disso você pode propor melhorias. Melhorias que reduzem tempo, né, e ganham velocidade de processo, sempre serão benquistas, onde vocês estiverem. E aí, às vezes, o seu dado de medição vai te dar uma proposta legal para uma melhoria contínua aí do seu produto, do seu processo, né? Então, otimizar o desempenho do carro, né? Mesma coisa do motor, mesma coisa da secagem, aumentar a eficiência de um aparelho de ar-condicionado, né? Às vezes eu estou mantendo lá a 25 e posso passar ele para outra temperatura que eu vou dar um tempo de vida útil daquele equipamento maior, né? Como exemplos. Então, 3 pontos importantíssimos porque que a gente tem que fazer, né, medições, processos de medições. Estão avaliando uma etapa crítica. Então, eu estou monitorando para que não tenha desvio de qualidade. Vou controlar para garantir que esteja dentro da especificação. E vou investigar para poder propor ainda melhorias naquilo que possa ser melhorado. Ou, às vezes, ser uma ferramenta investigativa dentro das análises e das investigações de desvios de qualidade para propor aí outras etapas. Até aqui, dúvidas? Dentro desses passos, dúvidas?
E quem já passou por uma situação igual essa daí, ó? Tá você operando a máquina, o seu supervisor ali, ó, e chega um fiscal aí, ó, seja interno, seja externo. E no equipamento que tem medição, qual que é a primeira coisa que ele vai olhar? Se o equipamento está calibrado, né? Então ele vai lá olhar se está com a etiquetinha de equipamento calibrado e aí ele ainda vai pedir para checar e ver, você mostrar o laudo de calibração. Ele checa tudo. Por isso que todo equipamento de medição, né, que avalia etapas críticas do processo, ele tem um tag, que é como se fosse a identidade dele, um TAG, né? Que é a identificação dele. Todo, igual a gente tem nosso número de identidade, todo equipamento, toda vidraria volumétrica de precisão precisa ter o seu número de identificação e que condiz com o número de calibração, com o laudo de calibração. Então, ó, sempre está diante de um equipamento que é crítico, metrológico de um processo, vai chegar o fiscal, primeira coisa que ele vai olhar é se o equipamento está calibrado. Porque se o equipamento que é para garantir a confiabilidade está funcionando de forma inadequada, tudo que passou nele você não pode garantir, né? Então, é o primeiro passo. Então, a calibração, eu tenho um equipamento que é para me dar uma medida. Eu tenho que, de tempos em tempos, mandar ele calibrar. A cada 6 meses, a cada 1 ano, que é para confirmar que aquilo que ele está dando de leitura realmente está condizente com o display, com o relatório, aquilo que ele está me dando. Então, a calibração é um procedimento experimental e que pode ser definida como um conjunto de operações que estabelece: tenho o meu equipamento e eu vou confrontar. É como se eu fosse agora, esse meu equipamento que tem que me dar uma leitura confiável, eu vou confrontar ele com um padrão para confirmar que a leitura que ele está me dando é confiável. Então, sob condições especificadas, a relação entre os valores indicados, aquilo que ele está me mostrando, com valores de padrões de referência, para confirmar que ele realmente está me dando aquela leitura. Então, por exemplo, a balança analítica, diariamente, né? O Webner ou o Sidney, por exemplo, pega os padrõezinhos, que são as massas, e faz a aferição diária, né? A aferição do dia a dia. Ele vai lá, sabe que aquele pezinho tem 5 gramas, o outro de 10 gramas, o outro de 100 gramas, coloca na balança e vai ver quanto que a balança está mostrando. Está confrontando a balança com um padrão de referência. Só que isso é aferição. Agora, a cada 6 meses, a cada 1 ano, essa mesma balança ela vai ser enviada para um credenciado do Inmetro, que vai fazer a calibração externa dela. E que vai vir, inclusive, com a etiqueta. Lá ela vai utilizar um processo semelhante. Tem padrões, vai checar, vai conferir, vai verificar o nível e checar se está tudo ok para ela ser devolvida. Então, existe o controle interno, que é a aferição diária, e existe o controle externo, que eu tenho que enviar o meu equipamento para um agente credenciado do Inmetro. Até aqui, dúvidas?
Tudo tranquilo. Beleza, pessoal. Então, para a conformidade desses valores, é fundamental garantir a qualidade dos produtos, a produtividade e a lucratividade. Então, a aferição, que é interna, e a calibração, que é externa, são parâmetros fundamentais para garantir a qualidade daquela etapa crítica, né? E isso vai garantir reputabilidade para a empresa, que ela não vai ter o seu produto recolhido, o seu produto devolvido, né? Então, vai garantir qualidade dos produtos, reputabilidade, né? Produtividade e lucratividade. Ok? E a calibração, ela é de acordo com o tempo de cada um dos equipamentos. Geralmente a cada 6 meses, geralmente a cada 1 ano. É realizada aí de acordo com o cronograma e o prazo de validade dessa calibração. Então, de uma forma simplificada, a calibração é uma comparação entre os valores de um instrumento, o quanto a balança está me mostrando no display, aquela massa que ela está conseguindo medir, com uma medida materializada ou material de referência. Então, eu sei que naquela minha referência, o meu pezinho é de 5 gramas, o outro pezinho é de 10. Eu sei que a balança tem que me mostrar isso. É um padrão, ok? E aí, a mesma coisa. Está me mostrando lá o display que a temperatura está 60 graus. Então, eu vou colocar termostatos de referência e vou checar se aquilo que ela está me mostrando realmente está com a temperatura interna condizente com aquilo que ela está demonstrando. Então, ó, mais uma vez, de uma forma simplificada, calibrar significa o meu equipamento vai me dar uma leitura e eu vou confrontar ele com padrões de referência para garantir, certificar que a leitura que ele está me mostrando condiz realmente com a realidade. Dúvidas até aqui, pessoal? Alguém quer complementar com alguma informação? Podem usar o chat, podem usar o microfone. Então, o mais importante é que os resultados de uma calibração devem ser apresentados em um documento. Então, tudo tem que ser registrado. E todo equipamento que passa por um processo de calibração precisa ter um relatório de calibração, um laudo de calibração. E todas as vezes que chegar uma fiscalização, seja interna, uma auditoria interna, ou uma fiscalização, uma auditoria externa, ela vai pedir esses documentos, ok? Que é o certificado de calibração, ou relatório de calibração. Então, um certificado deve apresentar diversas informações, como o procedimento e as condições da calibração. Ok? É apresentado uma tabela ou um gráfico com os resultados, mostrando os dados estatísticos que foram usados para poder trazer a evidência se está calibrado ou se não está calibrado, ok? E todas essas informações apresentadas em um certificado é possível de avaliar o desempenho do instrumento, comparando com as especificações de uma norma do fabricante ou de acordo com a tolerância específica de cada um dos processos. Até aqui, dúvidas? Bacana, pessoal. Então, ó, calibração
quais os passos aqui, ó? Quais serão os objetivos dos resultados apresentados na calibração? O que será calibrado? O que será utilizado como padrão? Como será calibrado? Como executar a calibração? Como documentar os dados? E como analisar os resultados? Então, tudo isso é essencial ter na mente, na execução, no preparo, né? Olha aqui, mais uma vez falando, documentar os dados. Lembra lá na nossa primeira aula, quanto a gente falou, que como saber matemática, que como saber português, redigir texto é importante. E quando a gente trabalha com o princípio da metrologia, isso vai ser importantíssimo para que a gente possa apresentar os resultados. Então, eu deixei aqui, para dever de casa de vocês, a indicação de um link onde que ele mostra um padrão do certificado de calibração, para vocês verem, e também baixar o modelo de certificado de calibração. Ok? Então, quando os resultados obtidos na calibração não são aceitáveis ou não estão aceitáveis, estão fora da tolerância, é necessário realizar um ajuste quando é possível, quando não é possível, troca. Quando é possível o ajuste ou reparo, sempre que possível. Além disso, deve ser realizada uma análise crítica no intervalo de comprovação metrológica, para verificar a necessidade de diminuição. Se é um equipamento crítico, em um ano ele está perdendo a sua calibração, talvez antecipar para cada 6 meses, para garantir que você não vai ter influência negativa no seu processo. Ok? E aí você está garantindo isso daí. Se teve ajuste e reparo, ele precisa ser novamente calibrado para que, se aprovado depois do ajuste, depois do reparo, poder voltar. Se não tem ajuste, não tem reparo, tem que ser feito a troca do equipamento. Isso aí precisa ser colocado fora de uso. E aí você precisa, inclusive, na lista de tags, que é de identificação dos seus equipamentos, colocar lá, que o equipamento agora, tag tal, está fora de uso. Beleza? Para não correr o risco de chegar a uma auditoria e falar, eu quero o equipamento tag tal. Aí você vai, não, mas agora ele não está aqui mais, está fora de uso. Como que você vai provar? Prove isso através do relatório de calibração e que você fez o descarte dele de forma adequada. Até isso, as auditorias vão cobrar de vocês. Os equipamentos, né, que fazem leituras em pontos críticos, se estão fora de uso, deixe a indicação que eles estão fora de uso e prove que foi feito o descarte, que foi feita a troca. Isso é importante e vocês serão cobrados disso. Até aqui, dúvidas? Beleza. Alguém quer compartilhar mais alguma experiência, mais alguma informação? Já vivenciaram isso, de ter que fazer a troca porque não teve calibração o equipamento? Professor, só para ajudar aí, eu estou com uma situação em Barbacena, onde equipamento topográfico, né, de estação total, ele não tinha sido, primeiramente, não tinha sido aferido. A empresa deveria ser a CPE de Belo Horizonte, né, que vinha fazendo. Além de não usar a vistoria adequada, eles utilizaram a base de referência errada, então o erro foi desastroso, erro imobiliário, né? Sim. Numa mineradora.
E esse problema está no judiciário, né? Muitas das vezes, quando a gente está tratando os exemplos que o senhor colocou, a posição que o senhor está pondo é como nós sendo o funcionário de uma empresa, né? Pode ser operando caldeira, qualquer tipo de coisa. Mas fazendo serviço para a pessoa como particular, sem vínculo com a empresa, né? Você precisa ter conhecimento, o comprador do serviço, de algumas coisas que não estão disponíveis em lugar nenhum. E aí ele cai no conto do vigário, né? Esse problema aí deu um distúrbio de 18 milhões na mineradora. Isso Lá no prejudica a judiciário. rentabilidade. Por exemplo, quem fez esse trabalho, essa medição, essa mineradora, ela não vai chamar e ela possivelmente nunca vai indicar você para outras. Pois é. Foi pego numa auditoria. Um engenheiro agrimensor de São Paulo detectou o erro e matou no peito. Ficou um trabalho bem bonito e derrubou uma empresa aí no mercado. Só para poder agregar mais ou menos isso. No meu caso, é aparelho topográfico, né? Por isso que, até pegando essa parte, complementando o que você disse, por isso que essas etapas críticas, que é de controle, monitoração, investigação, sempre você ter no mínimo duplo cheque. Ter no mínimo 2 pessoas para poder fazer a checagem desses pontos críticos. Perfeito. Perfeito. É isso aí. Beleza, obrigado, show de bola. Beleza? Então, pessoal, incerteza de medição. Eu peguei aqui o meu material, peguei o paquímetro. Eu posicionei aqui, encontrei 19,25. Outra pessoa, vou pegar aqui, ó, por exemplo, o Antônio, né? Mediu aqui 19,24. Nós dois estamos treinados, capacitados e habilitados. Foi uma variação relativamente pequena, mas que, de repente, está no que a gente chama incerteza na medição. Então, é um parâmetro associado ao resultado que caracteriza a dispersão de valores que podem ser razoavelmente atribuídos ao mensurado. Realmente, a posição onde eu medi, realmente está 19,25. Onde o Antônio mediu aqui 19,24, um próprio desvio do material. Ok? Então, pode ter sim. Por isso que todo material, toda leitura, toda medição, ela vem geralmente o valor nominal e um mais ou menos, que é o seu parâmetro de incerteza, que é o seu parâmetro de tolerância. Ok? Então, qual que é o valor que eu medi, mas eu posso ter ali um mais ou menos tolerável, um mais ou menos de incerteza, que isso não vai me prejudicar na questão metrológica ou qualidade. Isso já é uma tolerância que é permitida ou pela legislação ou por um parâmetro interno, mas que garante que não vai ter a diferença. Então, por exemplo, a peça deve possuir 5 milímetros. Só que ela consegue acoplar ali se ela tiver 4,6 milímetros ou 5,4 milímetros, sem impactar na operacionalidade e na qualidade do resultado analítico. Então, eu posso dizer que isso é a tolerância. Né? A tolerância para esse produto foi definida pela montadora. Não vai trazer risco, vai manter a qualidade, não vai ter prejuízo de operação, estando dentro dessa incerteza de medição tolerável. E aí, ó, desvio de qualidade. É aquilo que ele já vai fugir dessa minha faixa de tolerância. Então, pegando lá, ó, era 5 milímetros. Eu poderia ir até 5,4 e poderia ir até 4,6. Olha um pontinho aqui, ó, que chegou talvez 5,7, ou que seja 5,61. E aqui embaixo, olha, um outro ponto que chegou aqui, por exemplo, 4,6.
55. Aí eu já tenho um desvio de qualidade, porque eu já saí do meu limite superior de confiança e já saí abaixo do meu limite inferior de confiança. Então, dentro das leituras, das interpretações, existe um valor nominal, que é o ideal, e uma faixa de tolerância. E aí pode ter, olha, o que a gente tem aqui é uma carta controle. Fiz aqui a minha medida, deu tanto, daqui 10 minutos deu tanto, opa, um desvio de qualidade, ó. Eu preciso regular o meu equipamento, está fora, para eu voltar, estar dentro da especificação. Ok? E aquela parte que foi produzida com problema vai ser descarte, vai retrabalhada, reprocessada, quando isso for possível, ok? Mas esse daqui é o tipo de uma carta controle, ó, que eu vou avaliando o meu parâmetro crítico de tempos em tempos e avaliando como que ele está. Se ele está dentro da minha faixa de tolerância ou se em algum ponto eu sair dessa especificação tendo problema de desvio de qualidade. É o termo utilizado para descrever a situação em que um produto ou serviço não atende os padrões de qualidade. Tinha que estar de 5, que é o ideal, até 4,6, né? Até 4,6 e 5,4. Se eu sair dessa faixa, eu caí, né, fora dos limites de tolerância, estou dentro de um desvio de qualidade. Até aqui, dúvidas? Tranquilo. Bacana, pessoal. Alguém mais quer compartilhar mais alguma experiência que fez a medição, deu fora do parâmetro de qualidade? Lá também nós tira volume de cilindro e lá ele tem um limite que você pode ir, entendeu? E já aconteceram de ter vários que, tipo assim, quando você vai fazer a verificação deles, você tirou um volume uma vez, aí certo tempo que passou, você tem que tornar e fazer a verificação para ver se ainda está mantendo aquele volume. Já chegou o caso de ter tirado uma vez, deu certo, aí depois que passou certo ponto, certo tempo, foi tirar de novo, já não foi aprovado. Entendi. Pode ser alguma questão da temperatura, né? Na condição ambiental. O dia que, de repente, fez a primeira, está mais dilatado, que a temperatura está maior, no outro dia a temperatura está mais frio, não está tão dilatado. Se estou jogando aqui por alto, beleza? Não sei que tipo de material. No caso, era um material de aço mesmo. Uhum. Não, bacana. Então, ó, é o que a gente falou. Ó. Eu posso ter... O ideal é que seja 5, igual a gente utilizou lá no outro. Eu posso ter um padrão de qualidade interno mais estreito, para eu me prevenir em termos de processo. Então, ó, eu coloquei 0,17 no interno. Então, eu posso ir até 5,23 ou até 4,77. E a legislação me dá, por exemplo, para esse tipo de material, para essa medição, um parâmetro externo, que é 4,6, 4,54. Então, ó, durante meu processo, eu vou fazer todo o possível para eu ficar entre 4,77 e 5,23. Um padrão interno de qualidade, uma tolerância interna. Por quê? Porque se eu cair aqui, ó, por exemplo, 4,7, eu vou para a investigação, mas eu não preciso jogar o produto fora, porque eu ainda estou dentro do parâmetro externo, por exemplo, de uma legislação, de alguma lei que tem alguma tolerância em específico. Então, várias empresas trabalham com isso. Um padrão interno mais estreito, mais apertado,
em relação a um parâmetro externo, por exemplo, que é de produção de legislação, algo nesse sentido. Né? Então, é o que ele está mostrando aqui. Ó. 50 é o meu ideal. Meu padrão interno, 49,6, 50,4. É mais estreito do que o meu limite inferior pela legislação, que eu poderia ir até 49,5 ou 50,5. Então, eu tenho o meu intervalo de aceitação interno, mas a minha tolerância ela é dada por um parâmetro externo, ou uma legislação, ou que não tenha legislação, qual o meu externo, qual o meu interno ideal. Também dentro desse parâmetro. Até aqui, dúvidas? Está claro aí o que é a incerteza, a tolerância e o desvio de qualidade? Show de bola. Nota 1000 para vocês. Pessoal, e para a gente poder caminhar para finalizar, todo mundo tem que escrever o meu equipamento, a simbologia, qual equipamento está ali, da mesma forma. E aí, por isso, existe a simbologia ISA, Instrumental Systems e Automação Society. Então, esse órgão, de forma global, de forma mundial, criou aí, ó, a norma que define símbolos, os elementos gráficos, códigos de identificação alfanuméricos, abreviaturas, blocos de função e linhas de conexão. Para que, num fluxograma de um processo, onde que você vai ter ali os equipamentos que vão ter a afinidade, né? Na realidade, a finalidade metrológica, independente da parte do mundo, você mostrando esse fluxograma, todo mundo sabe do que se trata. Então, a simbologia ISA são desenhos esquemáticos onde não é obedecido nenhum rigor dimensional. Você pode fazer ele de qualquer tamanho, sem escala, né? Mas a forma do desenho é obrigatória, que tem por objetivo visualizar o funcionamento sequencial de um sistema fabril. Então, ele vem, por exemplo, com um código que é o tag, que é a identificação, que é a impressão digital, o número de identificação, ó, TC3, é um controlador de temperatura. TSH3, com chave de nível alto. Então, eu dou um código alfanumérico, para que todo mundo saiba. Então, é conhecido como tag do equipamento, que permite a rastreabilidade, permite a identificação. Igual a gente tem o número de identidade nossa, os equipamentos também têm, que vão permitir toda a rastreabilidade, tudo aquilo que aconteceu com aquele equipamento em um mapa, em um histórico do equipamento. E aí, na simbologia ISA, vai vir isso. Ó. Esse tipo de desenho aqui, ó, um chapéuzinho, mais esse peixe aqui embaixo. Válvula com atuador pneumático diafragma. Olha o de baixo. Ao invés de ser, né, um meio círculo, foi um quadrado. Aí, válvula com atuador elétrico, senoidal ou motor. Olha, com 2 retângulos. Válvula com atuador hidráulico ou pneumático tipo pistão. Válvula manual. Válvula auto-operada de diafragma. Então, isso é o padrão simbologia ISA. Para que, olha só para vocês verem, ó. Tenho o meu arranjo lá do meu equipamento. Vou pegar o manual do meu equipamento. E ele vai vir com essa simbologia.
onde que está o meu equipamento que faz a leitura e que tipo de equipamento é e qual o código dele. Então, ó, controlador e registrador de vazão, comandado por válvula de controle com transmissão pneumática. Registrador no painel e transmissor local. Registrador de vazão com registrador de pressão, registradores no painel e transmissores locais com transmissão pneumática. Então, toda essa simbologia tem a finalidade da língua. Ou seja, todo mundo precisa representar e ler da mesma forma, para que todo mundo possa entender. Até aqui, pessoal, dúvidas? Alguém quer compartilhar? Alguém já trabalhou ou já vivenciou um dia ISA? Geralmente, no próprio painel, né, de algumas empresas, do lado do equipamento, já tem. Quem aí já viu, quem aí já teve a possibilidade de vivenciar? Ninguém? Tranquilo, então? Sem dúvidas? Podemos ficar por aqui? Obrigado pelas contribuições a todos aí que mostraram exemplos, dúvidas. Isso faz a diferença para a aula. Gratidão, pessoal. Bom final de semana aí a todos, bons estudos. Ô, professor. Oi. Boa noite a todos. Boa noite aí, valeu. Boa noite. Dúvidas, acionem a Lívia, acionem a Júlia, qualquer coisa elas me chamam também. Até mais, pessoal. Tudo de bom a todos.